Olá, que bom estar com você de novo aqui no DrCast, falando sobre temas importantes de saúde. Olá, tudo bem com você? Nós estamos em setembro e por causa disso, os temas que temos abordado são muito ligados à depressão e também à prevenção ao suicídio. E por isso, eu estou trazendo a minha convidada de hoje, que é a Iamara Maria Porcelli. Ela é psicóloga clínica, tem um título de especialista em psicologia hospitalar, especialista em logoterapia e análise existencial de Viktor Frankl, sócia e cofundadora do Instituto Busca Sentido e da editora Busca Sentido. Essa é a capivara dela, como eu sempre falo. Eu trouxe todo o perfil dela aqui. Tudo bem com você, Iamara? Tudo bem, doutor Elton, e você? Muito bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui com vocês, né? Poder contribuir de alguma forma na reflexão sobre esse tema tão importante que é o Setembro Amarelo e também falar um pouquinho sobre a depressão no idoso. Iamara, eu trouxe você para cá exatamente pela sua experiência. Você já tem história aqui na área de psicologia na nossa cidade. E a sua experiência é extremamente... Quase 40 anos. Trabalhando na área aqui? Uhum. Meu Deus do céu. E quanta gente você já ouviu e já pôde ajudar. E essa visão do todo ajuda, inclusive, a no futuro fazer com que outras pessoas possam buscar se entender e sair de estados de ansiedade, depressão, que é uma pauta muito comum hoje. Principalmente nesse tempo agora específico da pandemia, né? Você está falando que foi pior pra gente? Muito pior. Por quê? Muito pior porque as pessoas, nesse ano, mais do que ano e meio já, contabilizado, as pessoas adoeceram muito. Não da Covid, mas por conta da Covid, né? Da ameaça que a Covid representou. Mas doença não é só ter ou não a patologia, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, não, né? Não, a gente vê um outro tipo de adoecimento, né? Um adoecimento mais no nível das emoções. Né? Isso altera, inclusive, o funcionamento de todo o organismo, porque eu não entendo cada ser humano como somente a área física. Eu sou cirurgião, meu negócio é ser mais direto, corta, tira, amarra. Então, e eu como psicóloga não posso ver só o meu paciente ali, aquela pessoa que está na minha frente, só como um psiquismo, né? Como um aparelho psíquico. Eu tenho que entender que quem está diante de mim tem uma unidade antropológica. O que é essa unidade antropológica? É a constituição do ser humano. Nós somos constituídos com uma realidade física, que é a que você trata ali, né? Uma dimensão psíquica, que é a que eu trato, uma dimensão relacional, isso que nós estamos fazendo aqui agora. Parece e uma bem... dimensão mais profunda, que é chamada de a dimensão existencial, que é o núcleo, né? O núcleo base da existência humana. E é onde fica ali preservado de qualquer tipo de afetação, essa dimensão mais profunda. E quer dizer, então, cada uma dessas áreas trabalham de maneira separada, nenhuma interage com a outra. Todas interagem. Por isso que se chama de unidade antropológica, né? Porque um exemplo, né? Se você estiver falando na vida prática, localizar essa unidade antropológica na vida prática. Se você tiver com uma unha do dedão do pé encravada, inflamada, cheia de pus, você não fica com essa carinha olhando para mim, toda assim, que legal, estamos batendo um papo. Você fica ali com aquela coisa latejando, faz, meu Deus, não acaba logo essa conversa, não estou aguentando mais. Por que isso? Por conta dessa interação que existe entre essas dimensões que nos constituem. Mas eu tenho saúde, eu faço esporte, eu não tenho problema de pressão alta, eu não tomo remédio. Que bom. Mas e se eu estou em depressão, eu não estou saudável? Você tem alguma coisa indicando que essa unidade que nós somos está afetada. Então, para ter saúde, não basta ter a plenitude só da saúde física. Eu preciso ter a parte psíquica, também social, equilibrada. Exatamente. E essa dimensão mais profunda também, chamada dimensão existencial ou espiritual. Que legal. Agora, vamos lá. Eu tive o prazer de ter você
me ajudando num projeto aqui que começou com a pandemia, que foi de atendimento a idosos. E uma das grandes preocupações que a gente tinha com o idoso na pandemia é que ele foi talvez colocado no canto da parede. Não é isso? A pandemia exigiu que o idoso ficasse longe de todo mundo, longe da família, dos filhos, dos netos, e foi colocado para eles que a mortalidade era de 15% para eles e 2% em jovens. Imagina como para aquele idoso passou esse tipo de informação. Bom, eu analiso um pouquinho mais amplamente do início da pandemia, Dr. Elton. Todo mundo teve que viver a mesma coisa. Sim. Todo mundo. O garotinho de 2 aninhos, o velho de 90 anos, né? Todo mundo foi obrigado a ficar enclausurado, a ficar isolado. E isso trouxe muito dano, né? Sim. Na vida ali familiar, porque as pessoas não estavam acostumadas a viverem juntas, assim, full time, né? O tempo todo. Ou ficava junto full time, ou então ficavam totalmente isolados, porque tem famílias que não tinham mais contato. Exatamente. E tinham famílias que começaram a brigar ou ter problemas exatamente porque elas não saíam um do lado do outro. Exatamente. O trabalho veio para dentro de casa, a escola veio para dentro de casa, o lazer veio para dentro de casa. Então todo mundo ficou assim muito. Onde é que eu encaixo essas coisas? Exatamente. E obviamente o idoso vivendo essa realidade também foi sofrendo de uma maneira mais específica. Por quê? Porque o idoso naturalmente, por isso que o suicídio em idosos a partir de 65 anos é mais esperado, né? Porque o idoso começa a se sentir um peso, começa a sentir que está atrapalhando, começa a sentir que não produz mais, né? Que está ali, a família quer viajar, mas não sabe o que fazer com o idoso que está ali. Então começa aquele sentimento, começa a desenvolver sentimentos assim de inutilidade, e isso pode geralmente levar a um quadro depressivo grave e até ao suicídio. Quando eu penso na depressão, além de que a depressão é talvez um excesso de passado, para mim a ansiedade é um excesso de futuro, e essa frase não é minha, às vezes eu noto que conseguir ter esperança lá na frente, o que vai ser da minha vida lá na frente, pode ser muito importante para o estabelecimento de estados de ansiedade e depressão. Com certeza. E o que acontece para o idoso que ao final da vida, numa idade mais avançada, ele já não tendo grandes expectativas, ele é retirado esse tipo de coisa, o relacionamento, que talvez seja a coisa mais importante para o idoso. É uma das coisas mais importantes. Dinheiro é tão importante para ele naquele momento? Já não é mais. Ele já aprendeu com a vida que relacionamento é muito melhor, é muito mais importante do que dinheiro, do que bens. E daí naquele momento ele é retirado. Isso afetou muito as pessoas que te procuraram em consultório, em atendimento? Idosos? Sim, afetou muito. Mas deixa eu só contar uma historinha antes. Histórias são sempre boas. Vamos lá. A velhice tem história. Tem. Né? E a velhice é uma história muito recente, porque a longevidade começou de um tempo para cá. Naturalmente, as pessoas viviam pouco, né? Se você for até olhar... 50 anos, 60 anos. Pronto, né? O mundo não se preparou para essa longevidade que hoje vai 80. Meu pai tem 90 anos e tá lá todo serelepe ainda, pianista, enfim, né? As pessoas não se prepararam para isso. A pessoa que envelhece não se preparou para isso, e a pessoa que está junto do idoso não se preparou para isso. Então não sabe o que fazer, né? Com tanta vida ainda que está ali acontecendo, se desenvolvendo. Nesse momento da pandemia, isso ficou mais explícito, o não saber o que fazer. Por exemplo, eu e uma amiga, nós temos um residencial de idosos, né? O Residencial Resilience. Nós vimos claramente, no início da pandemia, sumiu todo mundo. E principalmente porque se achava que a pandemia em 2, 3 meses ia acabar, né? Não aconteceu isso, e depois, lá para junho, julho,
as famílias começaram a nos procurar de novo, querendo trazer as suas famílias, os seus entes, né, ali para morar no Resilience. Por quê? Porque eles foram vendo que o estar em casa estava adoecendo o idoso. Porque é todo mundo lá, criança, adolescente, né? Todo mundo ali naquela situação, né? Então, a gente viu uma mudança ali, a necessidade que as famílias começaram a perceber mais claramente de levar essa pessoa para um ambiente terapêutico, para um ambiente onde a pessoa continue se desenvolvendo. Essa que é a sacada, porque o idoso em casa, ele entra em depressão porque ele vai ficando naquela vidinha sem estímulo, vai ficando naquela vida sem perspectiva, sem o contato relacional nesse sentido gostoso, né, doutor Elton, que a gente tem ali, vamos sair, vamos passear, vamos curtir, não tem isso. Sim. Né? Então a gente precisa estar muito atento nesse sentido dos sinais, inclusive, que o idoso vai dando de desesperança, que você falou, a esperança é algo que o ser humano precisa ter, é um carro-chefe que nos impulsiona, né? Essa expectativa sempre do amanhã, do que vai vir, do que vai acontecer. O idoso não tem mais essa coisa assim, nossa, né? Eu vou construir. Eu tô tal falando, coisa. Eu já tenho 60 anos, tá? Então eu já sou, na lei eu já sou idosa. Mas, nesse sentido ainda eu tenho muito que eu enxergo pra frente. Olha o meu pai tá com 83 anos. Ele quer trabalhar, quer enlouquecido por trabalho, quer trabalhar, ajudar. E exatamente porque para ele ainda com gás e com saúde, ele quer fazer um monte de outras coisas. Uhum. E daí me preocupa. Por que te preocupa? Me preocupa, não a situação dele, mas de tantos que deixaram a vida meio que se esvaziou, né? Durante esse período, e foi muito danoso para como é que eu entendo a minha vida daqui para o futuro, já que eu não posso fazer mais nada. Isso precisava ser mudado, né? Urgentemente. A história da vacinação, para que a gente pudesse manter um pouco mais de contato, redução dos casos de Covid, tudo isso é uma coisa que urge para que aconteça o mais rápido possível. Porque os danos causados pela pandemia, no sentido psicológico, eles ainda nem aconteceram. Uhum. Ainda acredito que vão acontecer numa onda ainda muito maior. E a gente tem tentado mobilizar as pessoas na área de psicologia, dizendo, olha, o quão é importante o trabalho deles, e tentando trazer, até no meu trabalho, o pensamento para que as pessoas entendam que, olha, as primeiras doenças ligadas ao Covid aconteceram, outras doenças mais emergenciais numa segunda onda, uma terceira onda de doenças crônicas mal cuidadas durante a pandemia também estão acontecendo agora, mas uma quarta onda, que é dos distúrbios de saúde mental relacionados com o estado da Covid, eles vão acontecer, né? Eles vão acontecer ainda e vão continuar acontecendo. É uma onda mais gorda, mais longa, e que a gente vai começar a notar ela de maneira mais importante. O Dr. Elton, na minha prática clínica, nesse ano e meio para cá, é muito interessante que a maior procura que eu tive online, né, porque aí foi 100% online. Você atende online também? Ah, sim. Eu já tinha inaugurado isso há uns 5 anos atrás, né, mas do ano e meio para cá, isso ficou 100% online, agora já está voltando, né, graças a Deus, ali o atendimento presencial também. Mas a maior procura foi de jovens e de pessoas por volta dos 35 anos. Essas pessoas estão na fase mais produtiva da vida. Exatamente. Para elas, a pandemia foi talvez mais grave, porque por mais que o idoso estivesse isolado, mas era mantido num ambiente de maior segurança. Uhum. Eles também tiveram a oportunidade de receber a vacina antes. Mas, por exemplo, a minha filha de 13 anos, ela vai vacinar hoje ou segunda-feira. Uhum. Quer dizer, para o mais jovem, a expectativa da vacina que veio como a salvadora para reduzir gravidade demorou.
E, além disso, desemprego e tudo mais. Isso passou muito na cabeça do jovem em idade mais produtiva. Inclusive o medo de levar a contaminação para o idoso que estava dentro de casa. É verdade também. Isso neurotizou muito as pessoas, os jovens e essas eu pessoas. Tive no consultório muita gente muito preocupada. Como é que eu posso? Quando que eu vou poder visitar os meus pais? Exatamente. Né? Eu tive Covid, eu posso ir visitar? Porque eu já acabei de ter. E a gente ainda, na época, a gente nem sabia se podia pegar a segunda vez, e agora está comprovado, pode pegar N vezes, né? Então, isso causou também muito transtorno. Neurotizou as pessoas. Impressionante. Neurotizou nesse sentido, né? Ai, será que eu posso ir? Será que eu não posso ir? Mas já faz 1 ano e meio que eu não vejo os meus pais ou os meus avós. Mas se eu for, posso levar o vírus comigo? Como se o vírus fosse uma coisa assim, né? Na verdade, para fazer qualquer coisa, a pessoa tem que parar, pensar. Isso aumentou a ansiedade e aumentou o sofrimento também. Olha, sinceramente, os estados depressivos que a gente está constatando agora, depois desse tempo, é muito em decorrência desses níveis exacerbados de ansiedade que as pessoas viveram. Desse medo, desse pânico generalizado, né, que a mídia, inclusive, explorou muito isso. Eu considero que a mídia ajudou atrapalhar e a criar esses processos de neurotização, né, das pessoas. Mas agora, graças a Deus, a gente está conseguindo, né, ali devagarzinho, principalmente com a questão da imunização, graças a Deus, né? Sim. As pessoas estão começando a perceber que a vida daqui a pouco vai começar a voltar mais assim para o normal. E isso é muito bom. Sabe que recentemente no gabinete não, mas na Câmara Municipal em São José dos Campos, houve uma contaminação que foi uma enxurrada de pessoas que pegaram. E depois de 1 ano e meio de Covid, né, de trabalhando no Covid, entubando paciente com Covid, contato muito próximo, eu entubava pacientes com Covid, resultado, eu tive que, eu acabei me contaminando na Câmara Municipal. 6 vereadores, 3 funcionários ao todo, 9. Então, e todos evoluíram de maneira satisfatória. Um quadro um pouco mais importante ou outro, mas nenhum com quadro de gravidade. Mas porque já tinham sido imunizados. Já tinham sido vacinados. Uhum. E a ideia é que a vacinação agora persista e que a doença se torne endêmica. Ou seja, vai continuar, assim como é o H1N1, assim como ainda existem casos talvez de SARS, de MERS lá no Oriente, mas a gente vai cada vez ter menos e com menor gravidade. Até alguém inventar que vai ter um outro vírus diferente aí que possa culminar com uma nova infecção aí. Mas a gente tem esse receio e a coisa ainda vai longe. Eu acredito que mais de 1 ano. E durante esse período você tem notado um aumento de procura dos jovens no seu consultório. Sim. E dentro desse quadro de depressão, quantos... você consegue nortear talvez a incidência de pensamentos e ideações suicidas? É muita gente que está tendo esse tipo de coisa durante essa fase da pandemia? Muita gente. Você sabe que entre as 2 guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, esse fenômeno aconteceu de muitos jovens buscarem o suicídio. E qual era o motivo principal? De ver uma Europa destruída, de ver literalmente, né, aqueles lugares lindos ali, aquelas construções incríveis terem sido destruídas pelos bombardeamentos, enfim. Aquilo causava uma desesperança e uma falta de perspectiva. O que vai ser daqui a 5 anos, 10 anos, a minha vida vai ficar aqui no meio desses escombros. Exatamente. E agora com a pandemia, dá pra gente perceber isso, né? Que os jovens ficaram muito assim, assustados, muito apavorados, muito ansiosos, e um fechamento, essa coisa do isolamento foi assim, um convite a um fechamento nos seus quartos, nos seus celulares, né? Naquele mundo virtual, naquela coisa assim,
pouco relacional. Né? E eu ainda vejo mais. Outra coisa que afligiu muito não foi só a pandemia, mas no meio da pandemia a gente entrou no país numa via sem tomar partido da questão política, mas a política também não ajudou, porque trouxe uma ansiedade muito grande na população em geral. E tudo isso culminou com ansiedade, depressão e aumento de suicídios. No SAMU, a gente conseguiu nortear ou observar que a gente teve em algumas épocas desse ano cerca de 30% de aumento de ideações de tentativas de suicídio. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a cada 40 segundos, né, existe um suicídio no mundo. A cada 40 segundos. Então, nesse tempo que a gente está aqui conversando, muita gente já tirou a própria vida, né? A cada 20 segundos existe a tentativa e o não êxito, graças a Deus. Então, é mais ou menos 1 milhão de pessoas ao ano que morrem por suicídio. E dentre essas, muitas tentaram diversas outras vezes. Exatamente. E aqui no Brasil, a média é 12 mil ao ano de suicídios. Então, é um número muito elevado. É muito maior do que de muitas patologias, inclusive do que eu acho que o dengue. Então, a gente tem programas públicos para tratar dengue e outras patologias, mas as nossas ações públicas de acompanhamento. Aqui de 2000, a Organização Mundial da Saúde, a partir do ano 2003, ela instituiu o Setembro Amarelo, né, por conta lá do jovem, o Mike M., que se suicidou com 17 anos, que tinha um Mustang amarelo, enfim. Essa história é bastante conhecida, mas ela é legal de contar. Então, é um jovem chamado Mike M., lá dos Estados Unidos, tinha 17 anos e ele era conhecido assim pelo seu jeitinho assim dócil de ser, um mecânico assim muito privilegiado, querido, enfim. E ele tinha um Mustang 68. Amarelo. E aí ele pintou de amarelo o Mustang, né? Um dia lá, em 1994, ele tira a própria vida e ninguém sem dizer nada. Provavelmente ele deu sinais o tempo todo, mas ninguém percebeu. E ele tirou a própria vida. Então aquilo chocou muito no velório dele. Os jovens, os amigos, né, fizeram fitinhas e cartões amarelos em homenagem ao Mustang dele, que ele amava. E escreveram, né, no cartão amarelo: se precisar de ajuda, peça. Né? Se precisar, peça ajuda. E então isso ficou ali, foi um marco, né? E muitas pessoas começaram a procurar ajuda exatamente por causa disso. A partir disso, os jovens começaram a fazer esse tipo de comunicação. Ou a fita amarela, então você dá a fita amarela, era um sinal de pedido de ajuda, ou o escrito no cartão. E hoje tem tantas coisas, tem em setembro, daí você vai lá, em outubro tem algum movimento, todo mundo coloca fita, mas tudo começou, o sentido começou exatamente com essa história do suicídio, do combate. Em 2003, a Organização Mundial da Saúde instituiu o mês de setembro, e a data... o amarelo por conta do Mustang. E hoje, a gente é dia 10, nós estamos gravando aqui. Dia 10 de setembro, exatamente. É exatamente o dia que eles escolheram. E aqui no Brasil foi a partir de 2015 que foi instituído, assim, trazer a público essa questão, vamos quebrar o tabu de falar sobre o suicídio. A gente precisa falar sobre o suicídio, precisa quebrar esse tabu. Por quê? Porque eu considero que a gente tem uma responsabilidade social nisso. E qual responsabilidade social que nós temos nisso? Eu vejo que a sociedade hoje, vou falar da nossa sociedade aqui do Brasil, mas não vou falar do mundo, vou falar daquilo que a gente vive por conta disso que você estava falando, né? O meio político hoje, como foi toda essa história até de vacina, foi uma coisa assim horrível, indecente. Indecente. Qual é a nossa responsabilidade? Eu vejo que hoje a nossa sociedade está fraca nos modelos.
eu questiono que modelo que eu transmito para as pessoas de vida, de valores, de sentido de vida, né, de entusiasmo pela vida. De equilíbrio, de emoções. De equilíbrio. Então, o que você, né? Qual é a sua responsabilidade nesse meio social de transmitir isso? Qual é a minha responsabilidade como cidadão? Por que eu tenho que me importar com quem está ao lado? Exatamente. As pessoas hoje estão muito em si mesmadas, muito preocupadas consigo mesmas, né? Com tirar foto, com bom, tirar selfie, com se parecer bonito, mesmo que a coisa lá dentro esteja toda estragada. Quase que e uma podre. obrigatoriedade de postar coisas assim bacanas, sendo que você não está bacana, né? Então essa confusão também do mundo virtual com o mundo real. E a rede social, isso atrapalhou ou ajudou? Bom, depende, né, do Depende uso do que ponto você de faz. vista. Depende do uso Mas que você acha faz. que né? o uso da rede social, principalmente da maneira como é feita pelos jovens, acha que isso trouxe algum dano para o jovem? Do jeito que os jovens estão usando, sim. Esse Por tipo quê? de comunicação, né, virtual, falsa. Eles não estão expondo a si mesmos como é a realidade. Viu? Diga não ao filtro, tá bom? Grave sem filtros. Mostre quem você é realmente. Mas eu vejo que existe hoje uma ausência de referenciais, onde os jovens possam olhar e falar, putz, que legal, nossa, que bacana, nossa, né? A gente está sofrendo essa ausência. E essa responsabilidade, Dr. Elton, é nossa, nós que já somos adultos. Né? Nós estamos deixando um buraco dentro da nossa sociedade que o jovem chega perto desse buraco e tende a querer cair dentro dele. Por ausência de modelos. Eu vejo hoje... não é uma crítica, mas, por exemplo, né, o Big Brother Brasil, ele põe modelos lá que as pessoas acabam 30 milhões seguindo uma pessoa, né? Gente, que isso, né? O que essa pessoa pode me trazer de modelo é experiência? esse, né? O que essa pessoa é de exemplo para mim? Isso, então, aquela pessoa está sendo um modelo de alguma coisa, mas de alguma coisa que está tendo, por ter essa ausência... ela se apega àquilo e aí vai comprar todas as roupas que aquela pessoa vai estar usando, a maquiagem que ela está usando, e aí a exploração, né, da mídia em cima disso, enfim. Então me preocupa muito isso, né, me questiona muito isso, que modelo que nós adultos estamos tendo para que esse jovem olhe para nossas vidas e veja, putz, vale a pena, né, quero ser aí, né, Quero ter minha vida no seu caráter de missão, enfim. E assim, eu acho que é bem, talvez, o seu pensamento de sempre. Você é cofundadora de uma fundação, de um instituto, que o nome fala Busca Sentido. É uma editora Busca Sentido. Quer dizer, um instituto e uma editora. São duas coisas e as duas falam sobre essa agonia humana interna de que exatamente por que eu tô aqui. Eu tô simplesmente vim para cumprir tabela, ou eu posso ser algo mais, eu posso ser importante para quem está ao meu lado, é isso? Porque a gente acredita, né, Dr. Elton, que a essência do ser humano, na sua essência, que a motivação básica do ser humano é a questão de ter sentido na vida. É a busca de sentido. Que enquanto eu não encontro, eu fico desorientado. Aí o vale tudo acontece. Aí vai correr atrás de coisas que às vezes são simplesmente um pouco a pessoa acaba perdendo o foco de o que ela tem que procurar. Exatamente. E ela acaba se perdendo nessa busca. Em nome dessa busca, que é a motivação básica, né, que me impulsiona a ir, a buscar. O que é isso? É a busca de sentido. Sentido, aquilo que realmente vai orientar a minha vida. Né? Para quem está nessa situação, e eu vejo que jovens passam muito por isso, eles não vivenciaram histórias. E uma das coisas que ajuda no idoso são as histórias vivenciadas no passado, né? Ele pode vivenciar, eu tive muitas histórias na minha infância. Minha infância foi tão boa. E isso traz para eles um estado de segurança. Pouco. Eu vivenciei coisas. Mas o que eu vejo é que os jovens, muitos ainda não tiveram. E presos na sua rede social, eles não tiveram relacionamento com nada. Eles nasceram
os pais não dão atenção, o relacionamento é ruim, e o relacionamento com amigos se resume à rede social. E isso faz com que eles nem história de passado, nem passado eles tenham. Isso é muito duro para o jovem. Dr. Elton, alguns pacientes meus, adolescentes e jovens, partilhavam, isso independente de pandemia, que a comunicação dentro da própria casa era pelo Zap. Mentira, dentro de casa? Então a casa era muito grande. Não. Mesmo a casa sendo pequena, o contato era rede social, WhatsApp. O filho só falava pelo Zap, né? Assim, né? Então o que é isso, né? Como que você pode se desenvolver, né? Que expectativa que você pode ter, que modelo que você tem para olhar e falar, nossa, que legal. A família é a base da nossa sociedade e através dela nós temos o status de segurança. Ela traz para nós segurança. Estar sozinho é muito duro. É muito duro. E para o jovem que não tem experiência, não vivenciou nada, não sabe onde buscar os seus objetivos, não ter uma base de apoio de alguém que o impulsiona. E o que a Bíblia, para mim, é regra de fé e prática, ela fala que os filhos são como flechas. Mas quem é que lança essas flechas? Quem são os arcos? Quem são os arcos? Quem que lança a flecha? São as famílias, são os pais. E se eles estão ausentes, a flecha perde o seu sentido. Fica desorientada, Fica desorientada, ela não tem força para ir ao longe. Então, na verdade, é a ideia que eu imagino. A gente precisa fortalecer e equilibrar a parte psicológica, familiar. Terapias familiares são importantes. As individuais são importantes também, mas eu não enxergo hoje a psicologia como sendo uma coisa estanque apenas para a pessoa. Às vezes precisa tratar toda a família e tratar os amigos e as pessoas que estão ao redor. Eu acho que todo mundo tem que fazer um pouco de terapia. Eu acho Isso que é sempre bom. É sempre bom. Como eu falei da outra vez com outras pessoas que estavam aqui comigo, de médico e louco, todo mundo tem um pouco, não é? Fala um pouquinho pra mim, se o povo tem dificuldade em procurar ajuda? Tem psicofobia mesmo? Ou isso tá começando a cair por terra? Isso tá caindo por terra. Graças a Deus. Muito, muito. Mas era mais difícil antes. Se você tem experiência de 40 anos na cidade, como era no começo? 40 não, 39. Tá bom, vamos lá. Gente, vamos deixar bem claro, 39, 40 não. Eu exagerei falando 40. Ai, que legal. Bom, há 39 anos atrás realmente era um tabu, né? Procurar um psicólogo era sempre associado à loucura, né? Ou a pessoa assim, problematiquíssima, então as pessoas morriam de vergonha e até falavam assim, olha, eu vim escondido, tá? É verdade? Muito. Não conta pra ninguém. Pessoas adultas, como se eu fosse contar, né? Pessoas adultas, não eram jovens, não. Pessoas adultas que... Porque o jovem às vezes vem com o pai ou com a mãe, né? Às vezes. Os adolescentes, geralmente, Sim. né? Mas interessante isso, como foi mudando devagarzinho e hoje eu não encontro mais esse tabu. Pessoas que falam assim, olha, eu tô aqui, mas não tô falando pra ninguém porque eu tenho receio. Eu vejo de todo mundo que faz. Ao contrário, hoje já fala, até hoje as pessoas já falam, olha, eu estou fazendo. E você fala, poxa, mas ela parece tão normal, né? Não é isso o pensamento que às vezes o pessoal diz? Mas ele parece tão normal, será por que tá fazendo? Dr. Elton, não é? Eu acho que mudou um pouquinho até essa conotação, porque hoje virou um pouquinho de moda também fazer terapia. Entendeu? Mas então, às as vezes pessoas, moda assim, pra dizer, é meio assim, bacana falar, eu faço terapia, né? Eu estou me entendendo. Mas realmente, para quem precisa e busca essa ajuda, é um bem assim, enorme. Esse testemunho eu posso dar. Você já viu alguém que buscou com essa viés de... porque eu acho que é muito legal ir, mas quando chegou lá, descobriu que ele tem mais problemas do que ele imaginava ter. De você começar a notar, olha, talvez precisa resolver isso aqui na sua vida, talvez precise resolver essa outra coisa. A pessoa às vezes se dá conta de que, eu posso melhorar,
Eu achava que estava tudo bem, mas tem coisas que eu posso melhorar. Sim, isso aconteceu bastante. Muito. Ao longo, sim. Nesses 39 anos, digamos assim. Mas que legal. Mas conta pra mim, de forma prática, o que fazer se alguém mostra sinais depressivos, seja jovem ou seja idoso. Primeira coisa, não relativizar o grau de importância daquilo que a pessoa está manifestando. O que quer dizer com isso? Porque, infelizmente, as pessoas tendem a olhar esses sinais como frescura, tá exagerando, quer chamar atenção, então não vamos dar a bola. Isso é incrível. E quando você trata crianças com... Eu não trato crianças. Mas adolescentes te procuram, sim. Não crianças, mas a partir de 12 anos. 13. Eu atendo a partir de 13. De 13 anos. Nessa faixa etária é muito comum observar, às vezes, crianças que estão fazendo automutilação. Sim. Quando teve principalmente a baleia azul, lembra? Lembro. Foi bem chocante isso. Foi bem chocante. Muitos começaram a aparecer no consultório com esse tipo de queixa. Sim. E o que me impressionava era ouvir um adolescente de 15 anos, né, todo mutilado, de blusão assim para ninguém ver, mas todo mutilado, me dizendo assim, olhando assim bem no fundo e me dizendo que aquilo aliviava as dores maiores que ele trazia. Então era um alívio a ele se cortar. Alívio do quê? Das angústias que ele trazia. A impressão que eu tenho, lendo alguns trabalhos, é que ele fazia aquilo porque aquilo tirava o foco da dor interna para a dor física. Isso. Mas isso tem uma duração. Ele vai usando esse instrumento errado, mas isso dura, em média, 3 anos, 4 anos, e a partir daquele momento, quando isso não está mais resolvendo, aí ele começa a evoluir com ideações mais importantes. Ideação de morte, ideação de suicídio, e acaba tendo consumação de atos de tentativa de suicídio. É isso. Ou também começa a ir para o mundo das drogas, como um outro tipo de alívio. Eu nunca tinha parado para pensar na questão de... tipo, ou álcool ou drogas. Não deixa de ser uma automutilação. Sim, uma continuação porque disso. Porque na minha cabeça, por eu estar talvez muito equilibrado com a minha questão psíquica, talvez pela maneira como era a minha vida com a minha família, o pensamento de uso de drogas era uma coisa totalmente fora de questão. Já tinha isso bem sedimentado na minha mente, mas para muitos jovens isso não. E acaba partindo para essa opção. E muito interessante também, nesses casos que eu acompanhei de mutilação, eles não tinham ideação suicida. Eles tinham mesmo essa necessidade de alívio da dor. Né? Que dor era essa? Sempre relacionada à questão familiar, de desestrutura familiar, né? E então a busca de ajuda nunca vinha dos pais, inclusive vinha da madrinha. E os pais, geralmente, qual a leitura que os pais fazem, por exemplo, dessas patologias, de um estado de depressão? Comumente eles acham que é frescura. Então, esse que é o problema, né? Acha que quer chamar atenção, acha que é bobeira, acha que é frescura, enfim, e não dão bola. Ou dão bola de uma forma compensatória, né? Começa a oferecer outras coisas. Premiações. Ali. Exatamente. E não percebe o estado daquilo que a pessoa está apresentando, aquela necessidade real que a pessoa está. E às vezes falam frases inadequadas. Sim. Tipo, larga a mão de ser fresco. Ou tipo, toma uma vassoura aqui, não é? Toma um inchado, isso é falta tem que de trabalhar, serviço. Falta de serviço. E ainda, às vezes, tende a falar... Eu, na sua idade, já estava lá, trabalhando desde os meus 10 anos de idade. Você tem 15 anos, tem tudo aqui na vida, tem uma escola boa, tem roupa boa, tem comida, e fica nessa frescura. Entendeu? É muito chocante isso. E às vezes não vê o sofrimento. Só que esse pai que está falando tudo isso esquece que ele, desde a infância dessa pessoa, já vem vindo de uma forma errada, muito protegido,
evitando a criança de sofrimentos. Não ensinando resiliência. Não, exatamente, tirando toda a possibilidade da criança se fortalecer com frustrações, ali, né, perder um brinquedo, não pode, vamos lá comprar outro imediatamente. Sempre com esse excesso, né? Como é que vai para a adolescência uma criança dessa? Fraco. E aí, na adolescência, por conta de toda a transformação psicofísica que ela está sofrendo, essas coisas emergem dessa forma mais quieta, né? E começa a ter essas manifestações, esses estados de angústia, e os pais não entendem isso, porque deram sempre tudo. Como assim? Geração Z é uma geração com baixa resiliência. Baixíssima. E isso aumenta o status de, talvez, optar por condutas inadequadas, inclusive de conseguir sair dos estados depressivos e de fazer, por muitas vezes, uma opção por um ato de suicídio. Exatamente. Tá bom. Agora, só para colocar também em relação ao idoso, né, Dr. Elton? A gente tem que ter esse estado de atenção também sobre o idoso, sobre esses sinais que o idoso está ali manifestando no dia a dia, de desesperança, de falta, né, de sentido muitas vezes, e principalmente esse aspecto de se sentir atrapalhando a família. A família tem que estar mais atenta para não deixar o idoso entrar nesse tipo de pensamento. E para isso você tem que favorecer, né, uma dinâmica de vida ali que de maneira prática. De maneira prática. Inclusive a nossa cartilha aqui foi maravilhosa. E daí eu queria te agradecer mais uma vez. Foi demais. Juntamente com a pastora Leila, que também é psicóloga, a Rafaela de Martini, que também é psicóloga clínica, e a psicóloga Vivian, a gente acabou construindo uma cartilha de maneira prática para que durante 21 dias o idoso pudesse ser acompanhado nos seus estados de ansiedade. Então, para quem está vendo aí, a revista é essa. Nós vamos deixar, inclusive, no nosso link. A gente vai estar falando um pouquinho. Você pode, na minha rede social, também encontrar. Quantas foram feitas mesmo para serem distribuídas gratuitamente? Eu não lembro se eram 30 mil, 40, 30 ou... eu acho que eram umas 30 mil revistas. Foi demais. Foi muito bom, porque até hoje a gente ouve alguém falando, nossa, eu adorei, eu li, fiz. E durante 21 dias, coisas práticas você pode ir fazendo, que pode diminuir dor. Eu tenho usado como instrumento terapêutico isso daqui. A pessoa recebe e leva para casa e faz. E ela recebe e tem resultado. Resultados incríveis. Isso é demais. Isso é demais. É muito legal. Queria que você deixasse uma última palavra para quem está ouvindo, falando um pouquinho sobre a questão de ansiedade, depressão, onde procurar, como procurar e quando deve procurar ajuda. E para que a gente coloque à disposição daquelas pessoas que estão nos ouvindo e que notam que alguém está em sofrimento ou mesmo que ela está em sofrimento. Então, a ansiedade é a grande marca desse tempo que a gente está vivendo, né? Que não é só o tempo de pandemia, mas esse tempo dessa vida contemporânea que a gente tem. E essa ansiedade é a grande marca, por quê? Porque a gente está perdendo referenciais de limites do nosso dia a dia, no nosso dia a dia. A frase que eu mais escutava até antes da pandemia, assim, nossa gente, o tempo tá voando, nossa gente, eu não tenho tempo, nossa gente. Então sempre aquela aflição, né, como se eu tivesse, a imagem parece que eu ter que ficar correndo atrás do tempo, atrás do relógio. É o Charlie Chaplin lá. Exatamente. Então essa perda de noção, né, essa má administração que a gente começou a fazer do nosso dia a dia, não conseguindo mais verticalizar as necessidades, deixar tudo aqui no mesmo plano, achando que eu tinha 1000 coisas para resolver no mesmo dia, só que você chegava no final do dia já frustrado porque você só conseguiu 3 coisas resolver das 10 coisas que você não elencou, não organizou o que é o mais importante. Então a perda dessa capacidade de eleger o meu dia a dia, as necessidades do meu dia a dia essa ansiedade vai gotejando dentro da gente de uma maneira
que a serotonina não começa a dar conta mais. A serotonina é um elemento químico do cérebro que é o responsável, né, por a gente estar bem, o nosso bem-estar, e que quando entra em má produção ali da serotonina, a gente começa a fazer estados depressivos, né? E de perda de redução da sensação de prazer pela vida. De tudo, né? Esse decaimento. Então a gente tem que sacar isso, estar mais atentos, né? Como eu estou administrando o meu dia a dia. Como eu realmente, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, como eu acordo, como eu me preparo para esse dia, para o meu dia a dia. A gente estava meio como robozinho, né? Vai, acorda, não presta atenção em nada do que está vivendo. Então eu queria convidar as pessoas a retomarem, né, a si mesmas, né, a prestarem atenção em si mesmas, prestarem atenção em quê? Em como eu conduzo o meu dia a dia, quais são as escolhas que eu faço no meu dia a dia, qual é o sentido desse dia que eu estou vivendo, né? Qual é o meu papel dentro desse dia de vida que eu tenho, mais um dia, né? Que é incrível a hora que você acorda e fala, gente, mais um dia, que lindo, né? Mas na depressão, às vezes a pessoa acorda de manhã. Então, mas esse que é o problema. Isso é para evitar da gente cair caia nisso. Né? Porque, pelo que você está falando, aquilo que eu penso e a maneira como eu tenho as minhas atitudes pode influenciar, claro, inclusive no futuro, as escolhas e a produção dos nossos hormônios no cérebro. Exatamente. Que é a tal da neuroplasticidade, que todo mundo fala, está na moda hoje, mas a gente tem estudado, né? A ciência tem estudado bastante essa área. Sim. Então é importante buscar ajuda para que você saia desse turbilhão e consiga sair de maneira mais equilibrada. Como diz lá, né? Os jovens escreveram no cartão amarelo: se precisar, peça ajuda. Exatamente. Um prazer estar aqui com você, Dr. Demais. Elton. Agradeço aí o convite de todo mundo. E vamos lá, né? A vida no seu caráter de missão. Acho que estar aqui conversando hoje, batendo esse papo, é bem nesse sentido, né? Da gente ter essa consciência de que a gente pode oferecer alguma coisa para ajudar as pessoas a pensarem ou repensarem as suas vidas. Eu queria que você deixasse o seu contato de rede social para que alguém possa te procurar aqui na região de São José dos Campos, mas também no atendimento online que você faz. Qual é o contato? Quer deixar o contato aqui? Sim, mas falando... Falando, porque a gente vai colocar inclusive escrito, mas seria legal. Você tem como? Sim, é o meu telefone, que é o Zap, né? Pode deixar. 12 99726 2682. Na rede social, alguma coisa? Tem Facebook. No Facebook pode procurar você como? Eu acho que é Ia Porcelli. Ia Porcelli. Então tá bom. Eu acho. A gente vai colocar o link, inclusive. O Insta a gente vai colocar. Às vezes eu me confundo como é que tá escrito, mas a gente vai colocar e daí você pode procurar. E não deixe de procurar ajuda diante de qualquer situação como depressão e ansiedade, tá bom? Queria agradecer a todos vocês que acompanharam a gente em mais um DoutorCast, sempre falando sobre temas importantes de saúde e não diferentemente aqui em setembro falando sobre depressão, sobre suicídio e sobre ansiedade. Obrigado, Yamara. Deus abençoe sua vida. Amém. Obrigado por você estar aqui. Deus abençoe a todos todos nós. A todos vocês.